Oi, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal. Hoje, dia 19 de março de 2025, quarta-feira, metade da semana, meu Deus, estamos quase no sextou. Quem aí tá só esperando a sexta? Eu tô, porque eu tô cansada, viu? O Trump vai deixar todo mundo de cabelo branco nesses 4 anos de tanta notícia, tanta informação, tanta mudança, tanta regra, meu Deus, e deporta e não deporta, e volta e deporta, meu Deus. É muita coisa, né, gente? Mas enfim. Nós estamos aqui para poder ajudar vocês, trazer informação responsável também. Doutor André Linhares, advogado de imigração, vai estar presente na live hoje também para responder dúvidas e principalmente para a gente falar, né, sobre essas mudanças na imigração para quem está aplicando para um processo de green card, para quem já é portador de processo de green card, para quem pretende aplicar para um green card também, porque as coisas estão mudando muito também nesse sentido, né? Então a gente tem que ficar atento em relação a tudo isso. Mas enfim, vai ser mais uma live bastante produtiva. A gente vai falar um pouco também sobre a questão do registro, a questão do NTA, que é o Notice to Appear. Nós vamos falar também sobre a questão de crimes que podem levar vocês a uma situação complicada. Para quem vai viajar com parole, é seguro viajar com parole agora ou melhor não? Enfim, vai ser uma live bastante instrutiva nesse sentido. Então, sintam-se todos à vontade, fiquem à vontade nos comentários para questionar, para opinar, para ajudar o outro também que está aqui precisando de alguma dúvida, alguma informação, tá, gente? Vamos continuar aqui na nossa rede do bem. Deixa eu dar uma boa noite para todo mundo que já chegou por aqui. O Steve tá por aqui, já mandou perguntinha, já vamos fazer, tá aí, Steve? A Abi Bia também tá por aqui. E aí, lindona, tá sempre, todas as lives, né, Abi? Adoro. Josiel Viana também tá por aqui. O Genivaldo Santos também já chegou. O Paulo Santos também tá por aqui. A Denise Alves dos Anjos, direto de Massachusetts, também está aqui com a gente. A Rose Mistrello também já chegou. A Josiane Bear, ou Bar, agora não sei se falei qual é, o Bayer. Não sei agora, Josi. Nossa, vou ficar devendo teu sobrenome, mas é bonito. Rejane André de Lima também está por aqui. O Leonardo Fialho também já chegou. Aí, Léo. Ricardo Azevedo, quase parente aí, também está por aqui. O Marlon Silva também já chegou. A Giane Simiano também está por aqui. O Cláudio Ferreira da Silva Ferreira, a Neide Souza, o William Ribeiro, a Cláudia Reis, o Marcelo Meira de Oliveira, a Eliane Lima, o GG Borges, a Jéssica Viana Barbosa, o Carlos Augusto e a Rafaela Lira. E a Tamara Isabel, que chegou por aqui também. Boa noite, gente. Meu Deus, temos muitas coisas para falar. Vou aproveitar e já vou trazer o Dr. André Linhares aqui na live junto com vocês. A gente vai falar muito sobre essa questão de quem quer aplicar para o Green Card, se realmente o Public Charge. Lembra que a gente conversou sobre o Public Charge ontem na live, que a gente trouxe como que funcionava o Public Charge no primeiro mandato de Donald Trump? Então, a gente também vai abordar um pouco do Public Charge hoje com vocês, com o Dr. André Linhares. Então, sintam-se todos à vontade para questionar. Já manda o link dessa live para que mais pessoas possam participar também e tirarem suas dúvidas, combinado? Vou trazer então o Dr. André aqui com a gente, tá? Até porque é ele que vocês querem. Hoje o Dr. André é a nossa estrela da noite, né? Justamente para falar sobre o que, Dr. André? Regras de Trump, deportações, green card, enfim, né? Uma mistura aí, Senhor amado. Notícias não faltam, na verdade. Não faltam, Dani. Bom, primeiro, obrigado de novo pelo convite. Prazer estar com todos aqui, com todos os seus acompanhantes, ouvintes. E não falta notícia, realmente. A gente É sempre vai ter verdade. alguma coisa. Tem muita coisa acontecendo. E, doutor André, até para a gente já começar, eu separei algumas perguntas também, né, sobre a questão do Green Card. Antes da gente começar as perguntas, essa semana a gente fez um post mostrando algumas situações de portadores de Green Card que tiveram seu Green Card revogado, foram deportados, detidos pela imigração. É claro que ainda faltam detalhes de muitas histórias, mas a gente vai trazer as do Green Card, pelo menos as que a gente divulgou essa semana do Green Card, para que a gente possa comentar sobre isso e principalmente também alertar as pessoas sobre o que situações, né, que podem levar elas a ter um problema no processo do Green Card ou até mesmo após já ter um Green Card concedido, né? Eu vou pedir para o Vitor colocar aqui na tela as histórias para a gente ir acompanhando uma por uma, pode ser? A primeira, então, neste caso, é da doutora Rasha Alavier. Ela não é green card holder, tá? Ela estava num visto H1B. Ela é uma cidadã libanesa. Ela foi detida no aeroporto de Boston, quinta-feira, ao retornar com visto H1B válido, emitido por um consulado americano. Oficiais do CBP revogaram o visto após encontrarem evidências de simpatia a um grupo X, tá? Não vou colocar o nome do grupo aqui, incluindo fotos e vídeos em suas pastas de itens excluídos. Vamos voltar aqui, Vitor? Volta para mim, por favor.
para a gente poder questionar o doutor André. Bom, doutor André, esse caso não é um caso de green card, é um caso de visto H1B, né? Que foi, neste caso, revogado. Ela é uma médica, né? Inclusive professora assistente também. E muito importante para a comunidade, porque ela também atua diretamente com pesquisas. Porém, segundo o governo americano, né, para poder, ela estava voltando do Líbano, seu país de origem, e o governo americano disse que encontrou no celular dela fotos comprometedoras, inclusive, né? Em função disso, ela foi detida e deportada e o visto revogado. Pois é, existe uma lista que está para sair já, quer dizer, já foi divulgado 43 países que estão na lista de países que o governo, que a administração do governo Trump vai deixar de emitir vistos para visita nos Estados Unidos, normalmente visto de turista. A princípio são esses, depende, podem ter alguns países terão talvez medidas um pouco mais severas, talvez até diplomatas, enfim. Mas, e também a administração Trump já provavelmente já listou organizações que eles entendem como organizações terroristas. Uhum. E ela realmente parecia que tinha alguma coisa, alguma relação. Eu não sei exatamente qual é a relação que ela tinha, claro, né? A informação foi um pouco concisa nesse sentido, mas parece que foram encontradas evidências de que ela tinha realmente provas de que ela tinha, mas que era simpatizante desse grupo terrorista, e aí, obviamente, ela sofreu a deportação. Ao meu ver, sinceramente, não foi uma deportação errônea se realmente havia provas de que ela era simpatizante do grupo terrorista. Não tem jeito, gente. Simpatizante de grupo terrorista não dá. A mesma coisa com simpatizante do PCC, do Comando Vermelho no Brasil, também para mim é a mesma coisa, não tem. Então, infelizmente, a pena do lado dela, né, Dani, que ela parece uma pessoa extremamente inteligente, extremamente capaz, né? Então, é uma pena, né, o que ocorreu com ela, mas é um pouco ela que acabou causando isso. A pergunta que fica, se porventura o governo encontrar no celular de alguém, a pessoa tem um visto temporário, né, seja de estudante ou até mesmo um visto H1B, né, que é um visto temporário de trabalho, a pessoa vai viajar com esse visto e vou dar um exemplo, né, e que ela participa daqui a pouco de grupos associados a manifestações, né, manifestações talvez de, não vou entrar nos detalhes de qual tipo de manifestação, mas vamos supor que ela participa de manifestações que hoje o governo pode caracterizar como organizações T, né? Neste caso, essas pessoas, elas podem ter risco para o processo do visto delas, mesmo após o visto emitido, por exemplo? Pode. Não só as pessoas. É interessante o seu comentário, que não só as pessoas que estão em processo de um visto de estudante ou de trabalho, como até as pessoas que possuem green cards. Tá? Isso existe, na verdade, um dispositivo jurídico para isso, tá? Que você tem a possibilidade de perder o seu green card, sobre um processo de perda de green card, se você realmente for constatado que você é associado com algum grupo T, né? Que associado, simpatizante. Você pode perder o seu green card por causa disso. Existem inúmeras formas, né? A gente pode só falar um pouco mais sobre isso hoje, que você pode ter seu green card revogado. Green card não significa... Green card é um privilégio, né? As pessoas, nós acabamos, às vezes, interpretando o green card como se fosse algo, né? Um direito líquido e certo, né? Uma coisa assim. Mas é um direito, claro, você recebeu, só que é uma questão discricionária, obviamente, eventualmente, do governo. Você sofreu um processo, claro, você entra num processo aí, não é simplesmente retirar o seu green card, você entra num processo, mas existe uma lista de situações na qual você pode perder o seu green card. Inclusive, a gente até fala, às vezes, algumas situações que eu até já presenciei, pessoas que tiveram, que nós conhecemos como DUI, né? Que é dirigir bêbado, perder a carteira, e isso pode ser uma sujeita, você pode estar sujeito, né, a sofrer uma sanção e perda do green card. Tá? Nesse caso, obviamente, é um pouco mais extremo, né, mas pode. Né? Então, não é uma garantia você ter o teu green card para sempre, se você cometer algum ato infracional, ato ilícito, enfim, um crime, você pode perder sim. Nós vamos até falar mais sobre essa questão de situações que podem levar, inclusive, uma revogação de um green card depois de muito tempo concedida, porque a gente tem mais uma história que a gente também publicou essa semana aqui na live no canal, vou pedir para o Vitor também colocar aqui na tela, que a gente pode falar sobre isso, né, que é no caso do Fabian Schmidt.
Ele é engenheiro elétrico, portador de green card desde 2008. Neste caso, ele é alemão, né, engenheiro elétrico alemão, residente permanente nos Estados Unidos. Ele foi detido no dia 7 de março, agora ao retornar da Europa, pelo aeroporto de Boston. Segundo a mãe dele, ele foi interrogado violentamente por horas, pressionando a abrir mão do green card e chegou a desmaiar, sendo brevemente hospitalizado antes de ser transferido para um centro de detenção do ICE em Rhode Island. As autoridades negam maus tratos, afirmam que Schmidt foi detido devido a um histórico de acusações relacionadas a drogas. Neste caso, ele tinha uma contravenção por posse de maconha em 2015, que foi descartada após mudanças na legislação da Califórnia. No entanto, ele perdeu uma audiência sobre o caso em 2022, pois a notificação não foi enviada para o seu novo endereço. Além disso, Schmidt está em recuperação do alcoolismo e teve uma infração por dirigir embriagado há cerca de 10 anos, que também já estava resolvida. Falta para mim, Vitor. Até nem precisamos, acho que, continuar, né? Só para a gente poder mais ou menos ter uma ideia do caso dele, né? Então, ele tinha um green card desde 2008. Ele teve uma contravenção por uso de maconha em 2015, né, que foi resolvida de acordo com o que está ali no texto, e depois ele tinha também um DUI, que é de também, não recente, né, anterior também. E em função disso, ele perdeu alguma corte, não era uma corte de imigração, pelo que eu entendi, era uma corte de DUI, né, e não de Uhum. imigração. Então, neste caso, ele acabou também tendo o seu, na volta do aeroporto, né, quando ele voltou para os Estados Unidos, da Alemanha, ele acabou sendo detido pelo ICE. Aí fica a dúvida, né? Por exemplo, no caso que ele faltou uma corte não imigratória, foi uma corte da questão do DUI dele, de acordo com o que falaram que não chegou no endereço dele. Se uma pessoa, por exemplo, que está aqui que está com green card, por exemplo, portador de green card, que nem no caso dele, desde 2008, há bastante tempo, né, que ele tem esse green card. A pessoa que é portadora de green card se envolveu em alguma situação e faltou uma corte, não estou falando de corte de imigração, tá, gente? Estou falando de corte criminal, alguma coisa nesse sentido. Não recebeu uma notificação e não compareceu. Isso pode prejudicar e levar ela a ter uma revogação de green card até ser deportado, como aconteceu com este alemão? Pode, sem dúvida. Inclusive, a questão que nós falamos do DUI, a lei americana, Daniela, vê por que ela tem isso, né? Ela vê a pessoa que dirige embriagado como um risco para a sociedade. Então, por isso que isso é colocado como uma possibilidade de perda do green card, dentre de todas, nem todos os crimes são, mas esse, de certa forma, é. Dirigir, né, dependendo do seu nível alcoólico, é considerado crime em vários locais. Então, isso é um problema que só que a pessoa vai sofrer um processo criminal. No caso dele, entende-se que, né, ele deve ter sofrido esse processo criminal, não compareceu, ele ficou mais ou menos como se tivesse foragido. Eu acho que esse deve ter sido o problema dele, porque nos Estados Unidos, quando você tem um processo criminal, você tem uma corte, alguma coisa nesse sentido. Realmente, pessoal, não é imigração, né? Nós estamos falando de coisa penal, uma audiência, né, digamos assim, algo nesse sentido. Você não comparece, pode ser expedido um mandado de prisão, e pelo que eu entendi do caso dele, ele deve ter tido um mandado de prisão expedido, ele saiu, quando ele voltou para os Estados Unidos, esse mandado de prisão foi, né, que nós chamamos de flagged, então o sistema acionou, né, olha, você tem um mandado de prisão, ele foi detido naquele momento, deve ter sido por isso que com o green card ele foi preso, foi detido, e aí, obviamente, ele foi conduzido aí sim, a Corte de Imigração para aí tentar defender o green card dele, né? É um processo que ele pode fazer, pode tentar defender, pode tentar argumentar, não é uma questão definitiva, mas existe uma possibilidade de perda, sim. Ele, no caso, neste caso desse portador de green card, né, por ter sido uma questão criminal e não imigratória especificamente, ele vai poder defender o caso dele em solo americano ou ele de fato vai ter que ser deportado e esperar esse processo fora? Ele pode defender solo americano, sim. Ele tem, eu não sei o que aconteceu com ele na hora, mas ele tem que informar que, obviamente, que ele não vai querer renunciar ao green card, que ele vai querer apresentar o caso dele perante o juiz de imigração, e ele pode defender o caso perante o juiz de imigração, que sim, a Corte de Imigração vai decidir se ele permanece com o green card ou ele não permanece com o green card. Agora a gente vai usar esse mesmo exemplo desse alemão, né, que foi detido pelo ICE, está em processo de remoção, que vai ter que defender também a permanência do green card dele. No caso, ele também alegou que ele tinha um histórico por uso de substâncias, nesse caso a maconha, né? Neste caso, a gente sabe que aqui nos Estados Unidos, vários estados são legalizados, tanto para uso recreativo ou para uso medicinal da maconha especificamente, né? Então, são legalizados em estados, porém, na questão federal, né, na esfera federal, a maconha não é legalizada, né? A maconha é considerada substância ilícita que pode provocar, inclusive, a ineligibilidade de alguém para um processo de green card.
A pergunta que fica: como a gente sabe que muitos imigrantes vêm para cá e muitas vezes moram em estados onde existe a venda recreativa da maconha, por exemplo, como que eles, por exemplo, podem ser fiscalizados, se é que existe isso também, né, pelo governo federal ao comprar esse tipo de substâncias? Por que que eu falo isso? Porque normalmente nessas lojas que eles chamam aqui de dispensaries, né, nos Estados Unidos, que são as lojas oficiais, né, legalizadas para a venda da maconha para todos os tipos, para todas as finalidades, eles exigem que você tenha, seja maior de idade, obviamente 21 anos, e apresente uma carteira de identificação, né, neste caso. Essa carteira de identificação, ela passa por algum scanner que vai ser compartilhada as informações com o governo federal, de alguma forma que isso possa prejudicar o green card daquela pessoa quando ela for aplicar, na verdade? É uma pergunta bastante curiosa. É interessante. A questão do dispensary card, né, que nós chamamos, né, para você que isso seja dividido com o governo federal, eu acredito que os estados não vão dividir. Eu duvido que os estados, por exemplo, que a Califórnia vai dividir. Isso não impede, primeiro, que o governo federal descubra, saiba que aquela pessoa tem aquele cartão por um sistema, né, Uhum, de tecnologia que não é possível descobrir. Primeiro, então, dá para saber. Segundo, a pessoa às vezes também informa, né, que ela, né, tem o cartão, que é usuária né, que ela é usuária disso. Isso às vezes a pessoa pode informar para o governo. Então, essa forma pode ser até uma forma mais fácil do governo saber, o governo federal, saber que a pessoa é usuária, né, de alguma substância. Lembrando que muitos estados, e esse ponto que eu acho até mais interessante, que muitos estados eles admitem o uso da cannabis para fins de tratamento medicinal. uhum, Isso, a maioria dos Estados Unidos hoje admitem isso, tá? Inclusive a Flórida, que é um estado extremamente conservador, admite isso. uhum, Mas, mesmo assim, ainda é uma substância classificada como substância entorpecente perante ao governo federal, né? Então, isso não foi ainda admitido mesmo com esse cartão. Então, fica aquela questão, aquela dicotomia, né? Você uhum, imagina você tendo um cartão, apesar que é difícil você ter um cartão sem você ter um green card, uma coisa nesse sentido, mas ele pode ser usado de forma medicinal, tá? Mas não é aceito de forma federal. Isso para a questão da imigração, eu sei que não tem a ver com o nosso assunto aqui de hoje, mas também, por exemplo, para a compra de arma de fogo, por exemplo, nos Estados Unidos, você passa por uma que nós chamamos de background check, né? Você tem que ir lá uhum, informar, e no formulário tem mesmo, se perguntando também, que nem imigração, se você usa substância entorpecente, quer dizer, como é que fica, né? Em qualquer estado você pode usar, às vezes até com cartão, legal. Esse cartão é legal, né, uhum, Dani? Você, dependendo de qualquer estado que você esteja com esse cartão, você é parado pela polícia, você apresenta o cartão, o pessoal, ok, obrigado, tchau, vai com Deus. Porque você tem uhum. um cartão para você usar essa substância. E essa parte que é interessante, que é a dicotomia entre, né, o governo federal e os estados, né? Estadual. Uhum, com certeza. Porque o que acontece, eu acho que a grande maioria ficou com essa dúvida, né? Se eu coloco que sim, que eu uso, por exemplo, a maconha de forma medicinal ou recreativa que seja, eu menciono lá no formulário do Green Card que sim, isso vai me tornar inelegível, porque eles vão negar o meu Green Card, é o que as pessoas realmente falam, né? Mas aí eu fico, daí as pessoas se questionam, mas e se eu coloco que não, por exemplo, e o governo descobre porque existe essas informações que, né, que você tem que entregar uma ID para poder comprar, ou seja, uma arma, ou até mesmo, né, a maconha especificamente. Como que funcionaria? Porque a imigração, no caso a imigração, o governo, enfim, pode descobrir e dizer, não, peraí, você falou aqui que você não é usuário, que nunca usou, né, que nem o príncipe Harry, que agora eles estão querendo, né, Também abrir é. os documentos dele, porque até então ele disse nos documentos do visto que ele nunca tinha usado, né? Porque existe essa pergunta que nem você mesmo falou, e depois ele deu uma entrevista falando que ele já tinha usado em algumas vezes durante a adolescência, enfim, dele. E aí, claro que os republicanos caíram em cima querendo saber se ele tinha mentido ou não no processo migratório dele, né? Essa é a questão. Mesma É coisa o verdade. gambling, né? Para quem não sabe, o gambling também é ilegal, né? Por mais que quem vai para Las Vegas jogar, fazer gambling lá, é ilegal. E também, vou trazer um exemplo de um seguidor meu, inclusive, doutor André, que prestou a cidadania esta semana. E ele falou, Dani, foi tranquilo, mas sabe Parabéns. a pergunta que ele me fez, o oficial? Falei, qual? Se eu tinha usado alguma coisa, enfim, e se eu já tinha jogado ilegalmente. Aí eu falei que não. Ele falou assim, nem gambling? É, é. Ai, ai, e ele É falou assim: achei interessantíssimo curioso ele me isso, né? perguntar sobre o gambling. Por exemplo, na minha entrevista de cidadania, nunca me perguntaram nada sobre isso, mas no caso dele, que foi agora, essa semana, perguntaram. Gambling é legal, você sabe, né? É muito interessante isso, mas mesmo porque você, né, como você colocou,
certos locais, certas localidades, cidades, estados, então não conhece Las Vegas, né? É permitido. Só ali também, né? Claro, outros locais Uhum, não é permitido. Mas é verdade. Então, é uma questão meio avessa, porque, né, por um uhum, lado, o Estado diz que você pode fazer, por outro, o governo federal diz que não pode. Se você mentir no formulário e for descoberto, é o crime de perjúrio, né? Então, é bom a gente também uhum, lembrar isso, tá? Se você mentir e for descoberta a sua mentira, é um crime também, tá? Então, não é uhum, uma questão de você ser aprovado ou negado, é uma questão realmente de ser uma conduta realmente criminal. Se você colocar que se não é, se você colocar que você já usou uma substância entorpecente também, vale a pena lembrar que isso não é necessariamente um desqualificador, no sentido que você vai ter o seu visto negado. Não é também exatamente diretamente um desqualificador, né? Olha, você, né, usou maconha uma vez na vida, não vai é negado automaticamente, tá? uhum. Provavelmente vai ser inquirido, né? Mas não é algo direto nesse sentido, tá, gente? Então é importante também a gente entender que falar complica, claro, né? Você Uhum, colocou um sim naquelas perguntas que todo mundo quer colocar só não, 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 uhum, mas, né, gambling, mesma coisa, tá? Porque você fez um gambling, também significa dizer que você. Mas isso vai ser analisado, você vai ser avaliado um pouco melhor para ver se realmente você teria algum problema de uma né, addicted, né, to gambling, qualquer substância uhum. entorpecente. Mas E não é até por desqualificador direto, não, tá? Então, até porque a gente também tem que fazer essa referência, porque muitas pessoas realmente têm essa dúvida, né, sobre como que o governo faz essa fiscalização. E agora a gente vendo também o governo demitindo tantos funcionários, a pergunta que fica é como eles pretendem analisar tantos processos pendentes que a gente já tem na imigração, demitindo funcionários. A única questão que me vem na cabeça é a inteligência artificial. Provavelmente o governo deve estar trabalhando em algum recurso tecnológico para substituir essa mão de obra humana que eles estão dispensando em tantos departamentos do governo. E essa tecnologia, né, que vai ser utilizada, será que ela vai ter aí acesso a tantos sistemas integrados para poder descobrir fraudes ou até mesmo situações que imigrantes estão praticando aqui em solo americano, como por exemplo gambling, como por exemplo comprar maconha mesmo em estados legalizados, né? Será que a tecnologia que está sendo desenvolvida por trás dessas demissões todas é justamente para isso, para deixar os processos ainda mais no escrutínio ainda maior, né, em função para evitar fraudes ou algo nesse sentido? É a pergunta, né? É a pergunta que está aqui, ó, Não, rondando. tem uma justificativa. Olha, Dani, o governo americano ele tá pretendendo, o Trump, né? Ele está pretendendo trazer a administração pública americana de uma questão que realmente ainda está muito arcaica, né? A gente faz tudo em papel ainda, por exemplo, né? Então, eles estão querendo trazer isso com Elon Musk, que eles querem investir US$ 500 bilhões em inteligência artificial. Então, a ideia é realmente fazer essa ponte, né, e transformar os Estados Unidos realmente um país de ponta tecnológico, que não é, pessoal, as pessoas acreditam que é nesse sentido, não é, né? Assim, do Uhum, governo, tô falando do governo, viu, gente? sim. Então, Uhum, não tem essa perspicácia toda que a gente acreditaria que tem, né? Ele está querendo fazer isso, ah, obviamente, o Elon Musk está querendo fazer isso, né? E está tendo esse investimento. E se isso ocorrer, e entrando exatamente na sua indagação, né? Se isso ocorrer, gente, inteligência artificial vai linkar tudo, tudo, tudo e mais um pouco, né? Então, se você, né, jogou bola na esquina no dia tal, né, isso vai estar ali na inteligência artificial. Então, todos os sistemas, provavelmente, acredito que isso deve ocorrer, não sei se vai ocorrer nem na administração do Trump, se ele vai conseguir implementar isso, mas é algo que realmente nós estamos encaminhando para isso, tá? E a avaliação, a investigação vai ser muito mais uhum, fácil e factível de se fazer com a inteligência artificial do que, né, botar oficial fiscalizando você. Então, tudo que você tem, né, você tem um computador, você tem um celular, você tem uma rede social, tudo aquilo dele vai entrar no seu arquivo, no seu histórico, né? Então, uhum. Eu acredito que vai vir alguma coisa por aí, porque eles não iam demitir pessoas, principalmente, por exemplo, a gente teve layoffs também em service centers de imigração, né? Que são os que analisam processos de visto, de green card, enfim, de todos os tipos de processos migratórios. E a pergunta que ficou martelando na minha cabeça é por que que eles demitiram pessoas
dos service centers, teoricamente, se teoricamente funcionários ligados à USCIS não são funcionários que têm fundos do governo federal. Eles são mantidos através das taxas que nós, imigrantes, pagamos para os processos, seja de green card, de visto de trabalho, de extensão, de troca de status, enfim. Todas essas taxas que todos os anos vários imigrantes, milhares de imigrantes pagam, é justamente para os salários desses funcionários que analisam os processos imigratórios. Então não fez sentido para mim o porquê que eles demitiram, né, essas pessoas desde o ano passado. Isso não é só no governo Trump, tá, gente? No governo Biden já teve também layoffs também em service centers também. Mas por que essas demissões, se teoricamente eles são pagos através dessas taxas que nós imigrantes pagamos? E não é pouco, porque no ano passado, no dia 1º de abril, as taxas aumentaram novamente. Então, para mim, não fez muito sentido. Ou eles estão realmente pensando em eliminar a mão de obra humana e colocar, de fato, alguma inteligência artificial para julgar esses casos mais rápidos daqui a pouco, é a única questão que me vem na cabeça, né? Pensando também justamente a questão de demissões que estão acontecendo em outros setores do governo também. As emissões, exato, as emissões ocorreram em toda a área do governo federal, sob o argumento, tá? O que eles argumentam é que essas pessoas, esses funcionários, não queriam voltar a trabalhar, queriam trabalhar no local, né, em loco, né? Queriam ficar de home office, é o que é dito, e alguns desses funcionários também entraram, se não me engano, né? O pessoal da USCIS. É o que nós ouvimos por aí, que eu ouço por aí, é o que o governo alega. Eles falam que se você voltar a trabalhar normalmente, você não vai ser demitido, senão você terá um plano de demissão, né, que nós estamos ouvindo falar aqui que seria um plano de demissão, né, ou seja, demissão voluntária, na verdade. E, inclusive, teve até 27 juízes de imigração que foram, né, também demitidos, tá? Esses eu acredito que foram demitidos porque, não porque não trabalharam, não sei, isso é uma opinião minha, tá, gente? Então, não posso ser categórico com relação a isso, mas porque eu acho também a administração do Trump está querendo contratar novos juízes que se alinhem mais ao perfil, né, do governo atual e não tanto ao perfil de um governo que é mais governo de esquerda. Então, por exemplo, nós estamos vendo agora, na situação também não tem a ver com a imigração, mas quer dizer, não tem a ver, não, tem a ver com a imigração, essa questão da deportação, né, do que nós chamamos aqui do Foreign Alien Act, né, Foreign Alien Act, né, o nome, que foram presos, né, que tem uma gangue, né, a venezuelana, que, esse é o nome da gangue agora, que foi determinada como uma coisa assim. que foi uma organização terrorista, entre aspas, né, contra os Estados Unidos, e esses membros dessas gangues foram realmente detidos, presos, são criminosos, tá, gente? São criminosos, são bandidos. É como, imaginem você estar no Brasil, conhece, nós somos brasileiros, você é um PCC da vida, um Comando Vermelho, esse tipo de gente, tá? Então, sinceramente, são pessoas que não são realmente muito de boa índole e, obviamente, os Estados Unidos tem mais que mandar embora mesmo. Mas a questão que está pegando hoje mesmo, né, no dia de hoje, não é a questão só da deportação desses bandidos criminosos que, né, devem ser deportados mesmo. A questão que está pegando mesmo é a questão que um juiz, né, decretou realmente a suspensão preliminar da deportação dessas pessoas, tá? Sob foi de uma avaliação de cada processo individualmente. E o governo federal falou, não, nós não vamos cumprir. Existe até uma coisa que nós podemos falar, mas é mais legalês, né? Então não precisa a gente entrar nesse ponto, caso você queira, a gente pode falar, mas o governo falou assim, não, isso é uma competência do governo federal, pela Constituição, né? Foi declarado que é um grupo terrorista, pela Constituição, eu como o Commander-in-Chief, né, das Forças Armadas, eu não preciso do que nós chamamos aqui de Judicial Review, eu não preciso, vou deportar, e a ordem judicial não foi cumprida, e a administração do Trump está botando para frente isso, tá? O que é ressaltado um texto da Constituição que ela fala isso. O que o Trump, nesse sentido, ele tem fundamento, tá? A administração do Trump tem fundamento, porque realmente existe esse dispositivo na Constituição, que uma vez que você invoque, né, ou coloque uma organização criminosa, uma organização terrorista, né, ele é o chefe das Forças Armadas, né, então ele pode. A Constituição diz que você não precisa, né, do judiciário, do cunho do judiciário. Eles estão usando isso, né? Até porque nessa situação, por exemplo, desses que foram levados para El Salvador,
pelo menos o que foi o statement da própria, a própria promotora da República, né, aqui dos Estados Unidos, a Pam Bondi, na verdade, ela teve, né, que fazer um statement para explicar o porquê que o governo, de fato, não atendeu a ordem desse juiz e acabou levando esses imigrantes para El Salvador. E em um dos últimos parágrafos do statement dela, ela menciona que eles sabem que entre esses que foram deportados para El Salvador, sabe que alguns deles não tinham antecedentes criminais. Por quê? Porque alguns familiares que estavam aguardando esses imigrantes que seriam deportados para os seus países de origem, estavam aguardando a deportação normal deles porque eles estavam em violação com a lei de imigração e nacionalidade, o famoso que ficou fora de status. E como eles estavam aguardando, eles achavam que esses imigrantes seriam deportados normalmente para o seu país de origem, né? Justamente porque eles não tinham recordes criminais. Eles levaram um susto ao ver que esses familiares foram levados para El Salvador e estavam naquele vídeo institucional do presidente de lá, onde eles mostravam a cara deles, puxava a cara deles, eles viram que eram os parentes deles que não tinham recordes criminais. Então o governo foi questionado sobre isso e a Pam Bondi botou no statement que eles sabiam que infelizmente teriam pessoas nesse avião que não tinham antecedentes criminais, mas que estavam em violação com a lei de imigração e nacionalidade. E aí os advogados desses imigrantes que foram taxados de criminosos e pertencentes a essas gangues, por exemplo, e foram deportados para El Salvador, eles acusaram o governo de não dar chance para eles provarem a inocência deles. Eles foram deportados antes disso. Então, acho que toda essa história tem aí muito pano para manga, na verdade. É essa questão dessa decisão desse juiz, né, que não está vendo a possibilidade dessas pessoas de gangue de provarem que são inocentes. Apesar de que algumas são, né, tem uns que têm tatuagem de gangue, não sei se é muito óbvio, mas e é complicado quando você declara, né, um estado de defesa, por exemplo, né, como seria o que ocorreu no Brasil, como a gente conhece estado de calamidade, isso, né, é uma situação diferente, né, a coisa foge da normalidade, então é um poder que ele tem, mas realmente não deveria, seria até clientes interessantes de se pegar esses clientes que não faziam parte desse grupo, não estavam vinculados com esse grupo, não estavam nem junto, nem próximo, né? Estavam completamente distantes. Isso é importante também, né? Porque se está todo mundo junto ali na mesma casa, é difícil, né? Dizer quem é e quem não é. Mas se foi ali, entrou ali porque, né, calhou de entrar, vale a pena, é um processo, sim, vale a pena defender esses clientes, sim. Então, vamos aproveitar, vou pedir para o Vitor colocar mais uma história de um portador de green card que também, né, teve problema na imigração, que no caso é da Camila Munhoz. A Camila Munhoz, 27 anos, gerente de operações, e ela estava impedido de green card por casamento em aberto, tá? Neste caso, é uma imigrante peruana, trabalhava como gerente de operações em West Coast. Ela foi recentemente detida por agentes de imigração no aeroporto ao retornar da lua de mel em Porto Rico com seu marido, o Bradley Bartel, um americano que votou no Trump nas eleições de 2024. Munhoz havia excedido o período de permanência do seu visto em 2020 devido às restrições de viagens impostas pela pandemia do Covid. Apesar de já ter iniciado o processo para regularizar sua situação migratória, ela foi detida e levada para um centro de detenção no ICE da Louisiana. Essa é aquela situação clássica da infelicidade que nós, advogados, às vezes tentamos ajudar nossos clientes a entender que o infortúnio pode acontecer, e é o que ocorreu com ela. Ela estava sem status, estava já prestes a realmente resolver a situação imigratória dela, e foi pega durante esse trâmite, e é uma situação triste, ruim, horrível, porque ela já estava em processo de legalização, ia conseguir o processo de legalização dela, sofreu esse baque aí. Então, fica um recado para todos, né, que não há garantia, né, gente? Né? Desde que você está sem status no momento mesmo, eu sempre falo isso até, Dani. Os meus clientes, eu sou casada com um americano. Isso não garante o teu status. Tá? O casamento não é status. O que garante o teu status é você dar entrada no processo de imigração e tal, assim. Mas o casamento em si não é. Então, percebam isso também, tá? Cuidado, que só o fato de vocês casarem não significa que vocês se legalizaram. E neste caso dela, ela estava viajando para Porto Rico, que é um território americano, né? Mas que a gente também sabe que pode ter, sim, medidas restritivas em relação à imigração.
Nesse caso especificamente dela, vem uma pergunta importante. Muita gente está em dúvida. Tem o seu green card, por exemplo, e tem o parole. Quer dizer, tem o seu parole, mas não tem o green card ainda, né? Tem o parole, mas não tem o green card ainda, e está querendo viajar, seja para o Brasil ou para outro país, para voltar para os Estados Unidos. Na sua opinião, doutor André Linhares, viajar com parole hoje pode estar perigoso? Olha, Dani, a princípio, eu não entendo, acho que cada caso é um caso, tá? A princípio, não. Tá? Se você está em processo, se você está com parole, se você está com o teu 485 ainda em aberto, né? Você não teve o teu, por exemplo, I-140 negado, ou I-130 negado, enfim, ou o teu 360, enfim, você não teve, você está ok, né? Você está dentro de um processo, e eu não vejo por quê. Agora, pessoal, claro, né? Se você teve um processo de EB2 negado, por exemplo, né? Que é um I-140, aí o 485 ainda está aberto, mas você está com o parole aprovado, aí você viaja, eu não recomendaria fazer isso, né? Porque você está colocando uma situação de risco, porque você, teoricamente, está com visto que não foi aprovado, né? Agora, fora isso, o parole normalmente vai te dar o direito de entrada, assim, não tem problema não. Você acredita que o processo de green card vai ficar mais rígido? Com certeza. Eu Uhum. acho que todo o processo de green card, não importa qual seja, ele vai ficar mais rígido. Isso era completamente esperado, tá? Isso não, Uhum. a surpresa que eu teria se não ficasse mais rígido, depois que o É. Trump ganhou as eleições. Com certeza. A gente abre espaço, gente, para as perguntinhas de vocês. Se vocês quiserem questionar a doutora André Linhares aqui, ele está disponível para vocês. Pode ser perguntinhas em relação à imigração ou em relação a alguma mudança também recente que a gente teve, porque foram tantas mudanças, ou até mesmo dúvidas. A gente discutiu muito sobre public charge. Se você tiver dúvidas também sobre public charge, a gente pode questionar aqui. Sobre o NTA, que é o Notice to Appear, que a gente também falou bastante. Se vocês quiserem também questionar o doutor André Linhares nessa questão, fiquem super à vontade. Vamos começar com as perguntas então. A Eliane Lima, Dani, tenho meu brincar há 6 anos, mas estou com receio de viajar e ter problemas na volta. Será que pode acontecer? Não, Dani, fica tranquilo. Não, Dani, não, desculpa, qual é o nome dela? Eliane, Eliane. Não, Eliane. Eliane, não, não. Se você tá com o teu green card tá válido, se tá ok, por favor, não fique com esse tipo de receio, tá? Claro, a não sei que você tenha aí alguma conduta, você tem ocorrido alguma conduta, né, ilícita, você tem um DUI, como nós falamos no início, tá? Você tem que ver se você tem né, talvez você tenha um mandado que você nem sabe que tem. Isso tudo, aí sim. Agora, você nunca teve nenhuma passagem, não teve nada, tá? E, gente, quando eu falo isso, quem teve um DUI não é uma má pessoa, não, tá? Muito pelo contrário. É uma pessoa que um dia saiu, bebeu um pouco mais, né? Teve a felicidade de ser pego. Isso pode acontecer com todos nós. Então, Com certeza. não é uma questão, né, pejorativa, não, tá? Mas se você tiver alguma questão nesse sentido, por exemplo, vale a pena investigar, e sim, mas fora isso, não. Perfeito. O Steph, oi, recebi a autorização de trabalho em janeiro e ainda não comecei a trabalhar. 5 de maio, completo 180 dias que apliquei para o I-485 e gostaria de fazer o I-485J para o estado onde eu moro. Eu posso fazer mesmo sponsor me chamando para trabalhar? Ele está pensando em fazer a portabilidade, né? Pode fazer a Portabilidade. portabilidade, pode, mas é bom que ele tem que se reportar, né? Ele tem que começar a trabalhar. Eu Você recomendo. acredita? Porque ele falou que ainda não começou, né? Ele recentemente recebeu, né, a autorização de trabalho em janeiro e ainda não começou a trabalhar. Você acha que nessa nova administração eles podem considerar fraude ele não ter iniciado o trabalho com o sponsor que peticionou o green card dele por trabalho? Eu não sei se é um EB3, né? Mas enfim, eu acredito que deve ser. Exato, essa a questão. Eu não diria se necessariamente uma questão de, né, especificamente, se eles vão interpretar como fraude, mas nesse caso específico, você teria que reportar o trabalho, tá? Porque você praticamente você foi contratado por uma empresa que você nem começou ainda. Então, você, teoria, começa o trabalho, e aí sim, dentro do seu trabalho, você pode ser, né, convidado por uma outra empresa e fazer essa portabilidade. Só que eu aconselharia você, né, começar e o seu trabalhar para essa empresa e depois sair, né? Mas não fazer a portabilidade direta. Todos os advogados orientam mesmo isso, né, doutor André? Não fazer a portabilidade direta, pelo menos ter alguma forma de trabalho com o empregador que peticionou, né, o processo inicial. Sim, sim, eu acho que isso é unânime, né? Eu acho. É meio unânime mesmo. O pessoal Eu sempre acho. comenta, fala, gente, até para uma questão de segurança para vocês também, demonstrar que vocês sempre tiveram o que a gente chama de caráter moral, né? Bom caráter moral. Ou seja, É, né?
Não gerar dúvida, né? Porque ali pode gerar uma dúvida ali que, né, você realmente você teve uma má intenção, fraude, enfim, né? O Shark Mocha, boa tarde. Quais são as boas justificativas para ficar mais de um ano fora do país tendo green card? É porque muitos também estão com receio disso, né? Que estão, quando fica um período muito longo fora dos Estados Unidos, na hora de retornar, a imigração vem questionando bastante nesses últimos tempos, né? O porquê que a pessoa está bastante tempo. Quais são os motivos que podem fazer com que a pessoa acabe ficando um pouquinho mais de um ano fora com o green card, doutor André? Olha, a primeira melhor justificativa que você pode ter é pegar um que nós chamamos de Re-Entry Permit. Essa é a melhor Uhum. justificativa que você pode ter, se você vai ficar um ano fora. Porque para você pegar essa autorização, que seria uma autorização, tá? Para você pegar essa autorização, você não precisa realmente de uma justificativa plausível nenhuma, tá? Você pode aplicar e o governo normalmente vai conceder. Agora, se você saiu, não teve essa justificativa e você quer regressar ao país, qualquer justificativa e referência, ficou um ano fora, né? Levando isso em consideração, ah, a melhor justificativa é uma justificativa referente a questões de saúde, né? Impossibilidade física, emocional. Isso normalmente são justificativas mais plausíveis. Tá? Beleza. Beleza. William Teixeira, obrigada pelo superchat, William. Você sabe se quem tem o green card é obrigado a andar com ele ou só ter a foto basta? Tá todo mundo com receio, né, de não ter um documento de registro agora. Por favor, não ande com o teu green card. Não faça isso. É um erro você andar com o teu green card. Você perdeu uma dor de cabeça. Não ande com o teu green card. Se você quiser andar só com uma foto, você pode andar. Ou se você não, né, com o green card mesmo, sinceramente, dependendo de onde você mora, se tem foto, você precisa. Tua carteira de motorista vai determinar. Existe uma forma. A autoridade policial tem uma forma de verificar isso também, tá? Uhum. Então, teoricamente, quem tem green card, tem cidadania, normalmente não tem muito problema com andar com esse tipo de documentação. Se você quiser ser extremamente cauteloso, anda com uma cópia. Mesmo Uhum. assim, cuidado com a cópia, tá? Porque se você perder a cópia, uma pessoa, ou for roubado, furtado, né? Essa pessoa, uma outra pessoa vai ter Vai ter. acesso às suas informações. Então, Uhum. toma muito cuidado. Teoricamente, a tua carteira de motorista pode servir, né, para você realmente comprovar que você é residente. Para quem não quiser andar com green card, por exemplo, você acredita que somente o Real ID é o suficiente, já que o Real ID só é Sim, concedido para quem tem status legal? só porque o Real ID agora vários estados estão, até para carteira de motorista, os estados estão fazendo através do Real ID, né? Então, Uhum. a minha não é ainda, porque essa minha A minha não também tinha. não. Eu tenho, A né, eu minha tenho que também não. renovar. Eu estava até pensando, gente, eu tenho que renovar agora. Mas se eu não renovar, eu não viajo também mais. Então, eu tenho que renovar. Eu tirei o passaporte pequenininho, aquele de cartão, sabe? Que Ah, o vem do. Passport Card? Ah, legal. É, ele é muito mais tranquilo para viajar daí. É verdade, mas pera, se você no Real ID, você, né, a nova carteira de Uhum. motorista já vem com essa característica do Real ID, então você estaria ok para viajar. E exatamente como você colocou, Dani, nesse ponto você está ok. Só com essa carteirinha Uhum. é como se fosse, né, para quem fez a pergunta, esse passaportezinho que a Dani falou. Então você está ok. Uhum. A Bibia, obrigada, Abi, obrigada pelo superchat. Dani, já tenho o Green Card desde 2018, já apliquei para a cidadania. E guria, revendo os meus documentos, percebi que meu DS 260 consta a cidade de nascimento errado. Algum problema durante a minha entrevista para a cidadania? No DS Pode. 260, né? Olha, eu não sei que estágio está isso. Você tem que pedir a correção, tá? É possível fazer a correção. Tá? Não dentro do DS, né? No Uhum. DS não dá, porque é coisa. Mas depois você pode pedir para fazer a correção, isso pode ser feito. Perfeito. LGZBR. Obrigada pelo superchat, LG. Pedi a correção do Green Card pelo I-90 devido a um erro da USCIS e um STEM. Na sexta, a imigração ligou. Na segunda, enviaram pelo correio. Atendimento rápido e ótimo. Olha, maravilha. Que continue assim. Amém, Senhor. Podia ser É. assim nos Oxe, processos migratórios também. nossa. A gente agradeceria. William Ribeiro. Oi, Dani. You're the best. Obrigada, Guri. Qual das duas opções seria mais. Nossa, eu tô assim, né, doutora André? Não, é porque eu tô sem óculos, então eu fico assim, ó, praticamente para ler as coisas. Eu Mas também. qual das duas opções seria mais rápida para adquirir um green card através do visto U ou através de um filho militar? Filho Ah, militar. beleza. Essa não Essa é tem muito o que rápida. falar, viu? É rápido, filho militar. Acabou. Próxima.
Albânia Maria Claudino de Oliveira. Minhas filhas são cidadãs e desejam aplicar para mim. Ó, qual a melhor forma de fazê-lo? Acha que está na época boa para isso ou aconselha esperar mais um pouco? Acho que não, né? Não tem nada a ver, até porque é uma categoria existente, não é uma categoria em risco, então tá tudo Não, certo. não. Albani, aplica para ontem, que isso. Se você se qualificar, se é tudo ok, né? Ela tem mais 21 anos e tal, aplica para ontem. Se você não entrou É, pelo médico, tem várias questões que podem ser, mas aplica. isso aí, Albânia. Carlos Com Augusto, advogado. tchum. Qualquer um, mas com advogado. Não faça sem advogado, porque a Aqui, ó. gente vê as pessoas cometendo erros porque acham que é fácil. É, e tá tendo muitos erros. Bom, gente, a gente até pode uma hora falar só de erros de green card, de preparação de documentos de green card que estão levando a negativos de pessoas, né, doutora André? Até a gente podia fazer uma live sobre isso, né? Quais os principais erros que empresas estão cometendo e que estão realmente custando o green card, o documento das pessoas aqui nos Estados Unidos. A gente pode pensar numa live como essa, eu acho bem interessante essa Boa pauta aí também, ideia. É. né? Cuidado com os. Muito, gente, cuidado. Eu tive muito, muito, muito erro, muita coisa errada. E eu estou vendo que né, as pessoas, o barato, que contratar um advogado para isso, normalmente também não é tão caro, mas o mais baratinho acaba sendo mais caro depois. É, tem que cuidar, gente. É, Carlos, voltando à pergunta do Carlos. Boa noite, Dani. Todas essas mudanças começam a partir de quando? Só estou esperando marcarem minha entrevista. Acha que já posso ser prejudicado por alguma mudança? Mudança de qual mudança, Carlos? Só para a gente poder entender. Você está em qual processo? O processo de green card por casamento? Porque a gente não falou de mudança, na verdade. A gente está falando de situações que estão acontecendo e que podem provocar uma revogação de green card, uma deportação de um imigrante, por exemplo, né? A gente está só trazendo alguns exemplos nesse sentido, tá? Se ele está se referindo a public charge, por exemplo, essas mudanças no processo do green card mesmo, né? Essas mudanças estão, assim, eu a gente não sabe ainda quando vão sair, mas deve sair, vai sair, tá, Carlos? Alguma coisa vai sair. O Trump da vez passada colocou esses formulários a mais, fez dificultou. Não há razão nenhuma para isso não ocorrer. Ficaria extremamente surpreso se não ocorresse. Então, isso deve ocorrer sim. Então, eu até comentei com o pessoal ontem, quando a gente fez a live explicando como era o public charge no primeiro mandato de Donald Trump, eu até falei para o pessoal, ó, lembra, a ordem executiva dele foi assinada no dia 20 de janeiro. Ele deu 60 dias para a equipe administrativa ver todos os problemas, todos os tipos de encargos públicos utilizados por imigrantes ilegais e que podem, no caso, né, acarretar no public charge, para que essa equipe possa ter um rascunho, e então, a partir desse rascunho, eles anunciarem aí uma regra final do public charge. Então, eu acredito, doutor André, que a gente possa ter novidades do Public Charge entre início de abril ou final de abril, mais ou menos nesse período, eu acredito. Razoável. Eli, oi Dani querida, e aí Eli? No caso de pais, não, no caso dos pais estarem em situação irregular com os filhos nascidos aqui, eles têm o medical do governo somente para os filhos. Isso seria considerado public charge? Obrigada. Bom, vamos falar do public charge então bem rapidinho. Se é para os filhos que são cidadãos americanos, não, né, doutora André, isso não impacta a pessoa, não impacta o imigrante, o pai, no caso, que está numa situação irregular. Isso. Normalmente o filho não impacta, dependendo do que você também alega ali, dependendo do estado que você tem isso, que você está alegando no formulário, né? Por que que você também está seu filho? Porque tem, por exemplo, eu sei que tem locais que você oferece, né, esse tipo de plano para o filho de qualquer forma, né? O filho tem quase como se fosse um sistema de saúde público, né? Se é Uhum. assim, realmente não tem problema. Agora, se você tem que colocar ali uma forma de requerimento, mesmo que seu filho seja cidadão americano, mas que você declare que você está abaixo da linha da pobreza, por exemplo, você está declarando como família que você está abaixo da linha da pobreza. Isso pode ser um problema. Uhum, porque isso foi um problema no public charge, né? A questão de Sim. renda também, a questão do inglês, por incrível que pareça, lembra no primeiro public charge do Donald Trump? Também eles queriam que a pessoa tivesse inglês também, era considerado um public charge, juro pra você, gente. Questão de qualificação profissional também era considerado um public charge. Ou seja, foi um public charge muito extensivo no primeiro mandato de Donald Trump. E me dá até um pouco de medo de saber que eles estão trabalhando aí em algo talvez para voltar logo, porque se eles fossem utilizar totalmente o mesmo, eu acho que eles já tinham anunciado. Você acha que não, doutor André? Se eles fossem somente Mesmo? copiar e colar o mesmo public charge do I-944, né, o formulário É, I-944 outra vez. isso. Esse sofreu um problema judicial, né?
exatamente com relação a esse, por isso eu acho que caiu e eu acho que os mesmos não vão poder colocar, né? Então, vamos ver o que que eles vão fazer agora para evitar também ações judiciais, né? Porque vai acabar deve ocorrer, né? Mas dependendo do Uhum. que eles colocam, ele vai acabar travando. Exatamente por essas questões que você colocou, que eles cometeram esse tipo de erro. Exigir fluência em inglês, tal, aí, né, peraí, né? Você está extrapolando o limite de public charge, que não tem nada a ver com public charge aí, né? Então, Uhum. isso aí eu acho que foi o erro que ele cometeu no passado, foi realmente, mas ele caiu, né, eles perderam, realmente não tiveram, perceber, poxa, realmente a gente fez errado aqui. Eu acho que eles vão voltar de uma forma, acredito, corrigindo esses erros que eles fizeram antes, que vai ser, talvez volte de uma forma um pouquinho mais branda, mas o mais brando continua sendo bem, bem, bem criterioso, né? Sabe Então, por que que eu acho que eles vão voltar com a questão do inglês? Assim, devaneios da Dani agora, tá, gente? Devaneios da Dani. Mas sabe por que que eu acho que ele vai querer voltar com o public charge na questão do inglês? Porque agora ele assinou a ordem executiva transformando o inglês em língua oficial dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tinha uma língua oficial antes. E não só isso, tirou, verdade. ele tirou os serviços de intérprete também de vários departamentos, inclusive da Sim. USCIS. Ou seja, agora as pessoas só vão conseguir ter as respostas em inglês. Por isso que tá aqui. Por isso que eu digo que é um devaneio meu, mas tudo leva a Não, crer que não, é um bom ponto. Eu tinha esquecido desse detalhe, é verdade. Ele colocou agora a língua oficial, assim, decretou como língua oficial o inglês, realmente agora você, né, como língua oficial, em inglês você tem que saber falar a língua oficial, é verdade, faz sentido, sim. é. Não, Intérprete, gente, por isso não eu acho tem que essa mais, é demora verdade. do public charge, entendeu? Por isso eu acho que essa demora. Ah, primeiro eu vou fazer uma ordem executiva aqui, tornando o inglês língua oficial. Agora vamos cortar o contrato aqui de todas essas empresas terceirizadas que forneciam os serviços de intérprete, né, para vários departamentos. Uma coisa foi levando a outra, por isso que eu fico aqui, eu fico assim de olho, pensando, esse movimento tem alguma coisa por trás. Então, não sei, eu acho que o public charge vai voltar com a questão do inglês. E é isso que vai prejudicar muitas famílias, porque muitas pessoas não conseguiam se legalizar, buscar ou brincar por família, por parentesco, justamente no public charge anterior do Trump, era porque não falava inglês. E E acaba outra vendo. coisa, não, acho que você está certíssimo, você está no caminho certo. E tem outra coisa, gente, essa questão do intérprete, tá? E que eu acho que isso vai ser muito doido, eu não sei se isso vai colar, porque imagine você casar, você casa com um cidadão americano e brasileiro, né? Que você conheceu, que você fala português com esse cidadão, né? Então vocês são, Uhum. né, falam português. Você imagina você ter que passar pela entrevista agora e realmente a entrevista ser toda em inglês, talvez você não pratique muito isso. Então, sei lá, eu acho isso é um exagero. Tudo bem, a língua oficial, mas e daí? A língua oficial do Brasil também é português, mas, Uhum. né, É. é, eu acho uma coisa um pouco. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver como as coisas vão Doideira, ficar. doideira, doideira. Eu dere, eu adere, dere, na verdade, eu adere. Doutor André, alguns brasileiros, nossa, eu tô muito ruim mesmo, gente. Meu Deus, para ler tá ficando difícil. Alguns brasileiros estão vendendo assessoria na Flórida e as pessoas entrando com visto de turista para morar e tudo assessorado por esses brasileiros que vendem assessoria. Tem mais, tá? Buscam no aeroporto, levam para comprar carros em loja de brasileiros que pagam comissões para eles, levam para alugar em condomínios parceiros, matricular em escola, enfim. Isso é permitido? Eu adere, não. Infelizmente, a Flórida, principalmente a região de Orlando, está passando por uma crise de trambicagem. A verdade é essa. Infelizmente, brasileiros, muitos brasileiros que acabam sendo aqui presentes na região de Orlando, Flórida, mas também de região de Orlando, usam, né, exatamente de questões maliciosas para fazer isso. Você entra no Instagram, você vê vários fazendo isso. Tais de consultorias, assessoria. Tem gente, olha, eu já vi de tudo. Tem gente vendendo consultoria, ensinando as pessoas tem gente que nem advogado está ensinando a pessoa a fazer visto. Olha, tá um problema seríssimo com relação a isso, muito sério. Alguns são denunciados, mas eu espero aí que nesse ponto, né, se alguma coisa realmente o Trump pode fazer, espero que ele vá atrás dessas pessoas, prenda essas pessoas. Algumas dessas pessoas têm green card, têm que ter o green card revogado, porque é fraudulento, é safado, é o 71. Tá cheio, é um problema seríssimo. Claro que não. Aliciar para vir com visto de turista, isso está burlando a sua intenção de fazer turismo. Então, você está entrando já como turismo, já fazendo várias coisas. Isso está errado, tá? Tá. Uhum.
Vamos ver aonde essas questões vão levar, né? A Ana Costa, Dani, me ajude, pelo amor de Deus. Meu Deus, Ana, vamos ver. Descobri outro dia que deveria ter feito aviso de novo endereço há muito tempo e aplicar para a cidadania este ano. Meu green card é até 2030. Acha que terei problemas? Ah, a Ana está mencionando, em função desse anúncio que o governo federal está falando sobre a questão de manter o endereço atualizado, até mesmo quem é green card holder, né? Sempre atualizar o endereço, assim que mudar 10 dias depois, né? Tem que fazer a atualização de endereço no sistema, porque a atualização de endereço, de acordo com o código da Lei de Imigração e Nacionalidade, pode deixar um imigrante deportável dos Estados Unidos, né? Então, eles estão usando justamente esse argumento da continuação, ou seja, de manter, né, o endereço atualizado sempre com o governo americano. A Ana se deu conta que ela nunca atualizou o endereço dela após ter o green card, e ela estava pensando em aplicar para a cidadania agora. O medo dela é, por eu ter esquecido de atualizar, isso pode complicar a minha cidadania que eu vou aplicar agora? Olha, Ana, eu acho muito difícil, mesmo porque se essa regra está que é uma regra extremamente grotesca, uma regra nova, não acho que não, eu acho que, na verdade, é para demonstrar que você está presente nos Estados Unidos, que você preenche os requisitos do Green Card, na verdade, eu acho que essa é a finalidade dessa regra, né? Demonstrar que você está nos Estados Unidos e preenche aqueles, né, a presença física aqui. Não vejo porquê, né? Aí, claro, se você não tiver, como comprovado, eu acho que seria isso. Eu não sei nem como é que isso pode ser ou seria feito, tá? Mas eu acho que a ideia exatamente é para pegar aquelas pessoas que têm o Green Card e não residem nos Uhum. Estados Unidos, porque tem muito, tá, gente? As pessoas talvez entendam que todo mundo tem green card reside aqui, mas tem muita gente que reside em dois países ao mesmo tempo e tal. O que, dependendo da forma que você faz, é possível, tá? Mas tem que tomar, dependendo das suas proporções, tem que saber fazer, tá? Então, a princípio, só para registrar, eu acho que ninguém normalmente faz esse tipo de registro, né? Então, Uhum. isso é uma Perfeito. regra nova também, ele não pode retroagir isso, tá? Prado, eu ia dizer Pedro, meu Deus, Padro. Padro não, Prado. Pra- Errei tudo. Foi Pedro, foi Padro, mas é Prado. Prado USA. Muito obrigada pelo superchat, Prado. Sou cidadão americano hoje, mas quando eras ilegal cometi um crime, misdemeanor. E se eu sair do país, meu Deus, vou ter problemas. Eu vou ter que realmente usar meu óculos hoje. Se eu sair do país, eu vou ter problemas para entrar? Obrigada. Não, não, Prado, não. Hoje você é cidadão americano, e o misdemeanor não seria causa nenhuma de revogação de cidadania americana. Então, duas causas que são importantes, tá? Já que nós tocamos no tema para a cidadania americana, ser revogada, por exemplo, você perder, né, a cidadania americana, seria uma que seria um ato relacionado ao terrorista, por exemplo, né? Você pode perder nesse sentido. E a outra adquiriu. Essa que é mais interessante, realmente, né? Graças a Deus, pelo menos como falamos da comunidade brasileira, não tem, né, gente se envolvendo com tal do T, né? Mas, mas seria raro, viu, Prado? Não, por criminal. Se você cometer até um homicídio, você não perde, tá? Você vai preso, vai ficar a vida inteira na cadeia, mas você não perde toda a cidadania americana. Agora, a questão relacionada à fraude, se você teve a sua cidadania americana devido a algum ato fraudulento, você pode perder, tá? Esse que seria mais comum. No caso também, a gente teve um caso que saiu no ICE essa semana, até doutor André, de cidadania revogada. Neste caso, ele estava envolvido, não era um misdemeanor, que nem ele está mencionando, obviamente que não, era um crime grave. Este cidadão americano, ele teve a cidadania revogada porque ele era um ex-padre, na verdade, e ele foi acusado, ou melhor, condenado por abuso infantil. Eu tenho que ver com mais detalhe, Dani. Eu acho. Tá aqui no site do ICE. Tá no site do ICE, eles colocaram aqui a foto dele, né? E dizer que ele teve a cidadania revogada. Aí eles falaram que ele era. Eles citaram duas questões, ó. Condenado por. Eu não vou dizer o nome aqui, tá? Porque tá ali, porque eu não posso falar que o YouTube corta. Mas é Child Tarará. Child Tarará e fraude, obviamente, Isso né? aí, assim, eu não conheço, não desconheço a pessoa perder a cidadania americana por uma conduta criminosa. Ele foi condenado, deve ter talvez alguma outra coisa ali que realmente faça É com que que ele o que tenha perdido. aconteceu, o caso dele. Eu tenho memória de elefante, tá, gente? Eu leio as notícias e fico gravando. Não sei como eu consigo fazer isso, mas eu consigo fazer.
Nesse caso, eu lembrei o que aconteceu, tá? Porque eu fui olhar a história. Ele era um padre e ele aplicou para o Green Card aqui em solo americano, ele teve o Green Card concedido e a cidadania concedida. Só que lá nos formulários pergunta se a pessoa já praticou algum crime nos Estados Unidos, que é o que a gente estava comentando. E ele falou que não. Ah, Ele falou que não. Só que ele foi condenado depois de já ter o Green Card. Acho que ele foi condenado quando ele já tinha cidadania. Ele foi condenado por não, esse crime. Só que esse crime aconteceu enquanto ele ainda estava com visto de não imigrante, com visto R1. porque tá, Então, se como você se ele for. tivesse mentido. É a mesma situação. Isso. Não É uso o que eu maconha, falei. não compro maconha, e vou botar não lá na maconha, mas na real compra maconha. Sabe? Foi o que eu falei. Eu sei assim, eu tinha certeza, estava convicto que não é por causa do crime que ele cometeu, né? Você, como eu falei, você pode estar cometendo um homicídio, você não vai perder a cidadania americana. A não ser que, como a gente conversou, se você tem alguma coisa relativa à fraude. No caso dele, ele deve ter, né, você pergunta se você está respondendo algum processo, ele deve ter falado que não, enfim. Então, ele mentiu durante o processo dele, aí sim, como eu falei, que isso foi o que eu falei, né? Isso é considerado fraude. É porque Aí na você pode perder. questão, muita gente vai dizer assim, mas ele mentiu como se ele foi condenado depois? E se ele não foi condenado durante aquele período? Aquele período ele cometeu o crime, mas não foi acusado e nem condenado, porque até então a vítima não tinha, né, formalizado a Sim. denúncia. Mas é que só por ele saber que ele tinha cometido um crime no passado e não ter reportado isso nos documentos, para a imigração já foi considerado uma fraude. É. Se alguma coisa que ele mentiu no formulário, se ele cometeu o crime anterior, não conversou, se ele estava respondendo ao crime já, no trâmite ele não disclose, aí é fraude, é exatamente. Por isso, né, Dani, muito importante. Vamos fazer a próxima live com relação a essa questão desses, até daquela questão, esse pessoal dos consultores, da pessoal dos fraudulentos, que nós chamamos, Sim. o pessoal em espanhol fala notários, né? E todo Uhum. mundo, né, sofre com isso. Mas por isso que tomem muito cuidado, né, quando vocês aplicam qualquer processo, gente, que vocês consigam. Eu vejo muitas pessoas falando assim, agora pegar a cidadania, peguei, estou livre de tudo. Nada vai mais me atacar, porque agora eu peguei o green card de forma errada. Não, não. Se você pegou o green card de forma errada, e isso vier à tona, né, no caso dele, desse criminoso, claro, Uhum. veio à tona, Uhum. mas se vier à tona, você pode perder, não só o teu green card, você pode perder, desculpa, você pode perder a tua Uhum. cidadania, o teu green card, mas depois você está com a tua cidadania. Você cometeu um crime, você vai ser preso, né? Como o Prado Uhum. tinha comentado. Uhum, isso mesmo. Mari Paula, obrigada pelo superchat. Maura, Mari, meu Deus, Daniela, eu tô falando os nomes todos errados hoje, meu Deus. Mari, perdão. Entrevista de cidadania da minha filha por casamento foi desmarcada de outubro para dezembro e desmarcada novamente sem justificativas. O que fazer? Nossa. Tá? Porque eles estão atolados de processo, então eles estão remarcando porque eles não estão encontrando realmente o horário. Isso é normal, viu, gente? Hum. Infelizmente. E processo de casamento, infelizmente, pessoal, vai atrasar cada vez mais. Processos por casamento, né? Isso. O pessoal Casa de pode ser. família, né? Delays. O pessoal estava apavorado, dizendo assim, nossa, mas como assim a imigração está botando 62,5 meses lá no site da USCIS do Processing Times, né? Claro que quando você coloca todos os escritórios, né, eles fazem uma média lá daquele tempo e colocaram 62 meses. Falei, gente, o negócio tá tenso. Tá dando 16 meses, mais ou menos, 16 alguma coisa para service centers, né? Mas se você coloca todos os offices, vai para 62,5 meses. Processos de I-130 de cidadão americano aplicando para spouse, para cônjuge, para pais e filhos, né? Essa Tá categoria. horrível. E Tá vai tenso. piorar, tá? Vai. Uhum. Os novos formulários, novo treinamento, menos mão de obra, vai ficar um gargalo muito, muito grande com relação a isso. Então, assim, tenham paciência, viu? Uhum. Não, obviamente não desistam, né? Claro, mas tenham paciência, porque nós vamos entrar aí num processo meio lento. Bem lindo. Doutor André, podemos fazer mais 10 minutinhos de perguntas? Como tá para você? Tá ok? Beleza, então, mais Esses 10 10 minutinhos. minutinhos com o doutor André, gente. Neide, obrigada pelo superchat, Neide. Meu filho quer entrar no National Guard, National Guard. Ele tem 19 anos, é americano. O National Guard ajuda os pais que passaram o tempo do visto, no caso? Com certeza. Com certeza. É serviço, né? Isso aí. A Betânia Pacheco, obrigada pelo superchat, Betânia. Qual o tempo que um portador de green card pode ficar fora dos Estados Unidos sem problemas? 6 meses.
Até 6 meses consecutivos, tá? Fora isso, você já Já começa a dar uma cambaleada. É, de 6 meses a um ano, não é muito bom. É. Assim, se você for ficar muito tempo fora, gente, eu tenho um cliente que está 10 anos com o Green Card entrando e saindo, a gente fica pedindo o Range Permit, esse cliente está fazendo, porque, nossa, muito tempo. Mas tá ok, esse cliente continua Green Card, não quer tirar a cidadania por motivos, né, do cliente, mas tá ok. Mas a gente tem que saber, não dá para não prestar atenção nisso, tá? Não dá para ignorar isso. Eu acho que o problema das pessoas com Green Card, que acabam tendo problema, é que elas acabam ignorando. Não deixa, depois eu vejo. Aí pá, caramba. Então, não Uhum. ignore, tá, Betânia? Beleza. Carlos Augusto, obrigada pelo superchat. Carlos, Dani, as mudanças do Public Charge já pode afetar quem está esperando só marcar a entrevista para o Green Card? Recebi a notificação essa semana. Notificação, peraí. Já pode afetar quem está esperando. Você recebeu a notificação para agendar sua entrevista, só para eu entender, tá? Você recebeu, Eu pensei Carlos, isso. a notificação para agendar a tua entrevista do Green Card, porque o Public Charge mesmo agora, nesse Trump 2.0, a gente chama de Trump 2.0, tá, gente? E é porque existe o Trump 1.0, que é o primeiro mandato, e agora, né, eles utilizam o Trump 2.0, que é para o segundo mandato. Não tem ainda o anúncio oficial do Public Charge no Trump 2.0, tá, Carlos? Então, por enquanto, se mantém ainda o Public Charge do governo Biden, pelo menos por enquanto. Mas, assim, caso eu possa estar aqui viajando aqui, mas é até uma questão interessante na sua colocação. Eu acho que por exemplo, quem está com um processo em andamento já, uma entrevista marcada, quando entrar o Public Charge, vai ter que apresentar o Public Charge, vai ter que apresentar novos formulários ou não apresentar esse Public Charge. Digamos, você já entrou com todo o processo, tá, né, 6 meses aguardando, puxa, veio o Public Charge em abril, como eu acho que você colocou muito bem, né? De repente vai vir, pum, veio. Legal. E agora, como essas pessoas vão fazer? Ele vai entrar em vigor direto ou não? Ou essas pessoas vão ter que pegar o Public Charge e mandar junto com o processo dela. E isso é uma questão interessante que a gente vai ter que ver se vai ocorrer ou não, né? Ou não, é. Vamos torcer, mas por enquanto não tem nada, tá, Carlos? É. G Nogueira, obrigada pelo superchat, G. Oi, Dani, quem tem Real ID provisório? Quem tem o Real ID provisório continua com seu Real ID provisório. A princípio, o Real ID, mesmo que seja provisório, é válido. Deus me livre, gente, por enquanto. A não ser que depois, quando você for renovar, você não seja elegível mais. Aí você vai ter que ter outras formas de Real ID para poder viajar internamente nos Estados Unidos a partir do dia 7 de maio. Tá, G Nogueira? A Gi, obrigada pelo superchat, Gi. Pessoa com I-130 aprovado, filho, veio sem inspeção em 99, fará processo de ajuste consular. Não tem recordes criminal, nem. Não sei o que é CD, agora fiquei na dúvida. Cônjuge com green card, não pode conseguir o ajuste? Pessoa com. Não, né? Não, não, veio sem inspeção, não pode, vai ter que ter a questão do. Se tiver, for pedir fora o waiver, né? Tem que pedir um waiver, na verdade, fazer consular mesmo. É. É, Gi, tem que ser consular. Cláudia Stingling, acho que eu falei certo dessa vez. Cláudia Stingling, boa noite, Dani. Minha filha está no Army, eu tenho green card, ela é cidadã. O que ela pode fazer pelo pai que está no Brasil aguardando a resposta de um waiver? E tá no Brasil, né? Então tem que aguardar. Uhum. Infelizmente, vai ter que aguardar no Brasil. Não tem como. ah, não sei nem qual é o pedido do waiver, acredito que seja com base nisso também, mas vai ter que aguardar no Brasil. Infelizmente, Cláudia. Carlos Henrique, boa noite. Cheguei no dia 14 de fevereiro e não estou conseguindo tirar o meu I-94. Pô, gente, para quem quer tirar o I-94, vocês podem acessar o aplicativo do governo, tá? Aquele CBP Home, que o governo também utiliza para autodeportação, ele também é para você tirar esse aqui, ó. Vou botar aqui, peraí, vou botar assim que acho que fica mais fácil. É esse aqui, ó. Ele também você consegue tirar o seu I-94 direto dele. Ah, Dani, acessei e também não consegui. Você pode entrar em contato com o próprio CBP aqui, mandar um e-mail para eles e pedirem para eles atualizarem o seu I-94, tá? Que deles fazem. Isso que eu ia falar, é muito comum eles não atualizarem no site, aí você tem que entrar em contato com eles para eles atualizarem. Isso aí, Flávia dos Santos. Boa noite, Dani. Minha amiga já teve ordem de deportação e não sai. O filho se tornou cidadão e aplicou para ela. E saiu o Green Card. Ela viajou para o Brasil. Será que terá problemas na volta? Minha amiga já teve ordem de deportação e não É. saiu, não saiu. O filho tornou cidadão e aplicou para ela. Saiu o Green Card, saiu o Green Card. Ela viajou para o Brasil. Será que tem problemas na volta? Não sei se a gente entendeu correto. Você conseguiu entender, doutor André? Não sei se eu É, entendi mas certinho.
Se o green Ela card saiu dela para fazer saiu, entrevista ou ela já saiu? Ela saiu para fazer entrevista do Green Card fora? É isso? É isso que eu fiquei na dúvida, Flávio. é, Se você conseguir nos ajudar nessa questão. se ela saiu, se o green card já saiu, se ela já conseguiu o green card, ela pode viajar e entrar tranquilamente, claro. O green card já saiu. Não tem problema nenhum. Agora, se exatamente como a Dani colocou, né? Se é uma questão ainda de processo, aí tipo, é diferente. Beleza. Irma Brito, Ladani. Caso seja aprovada a lista dos 43 países que estariam restritos à entrada aos Estados Unidos, a pessoa que está em troca de status ou solicitação de green card seria também afetada? Obrigada. Sim. O travel ban é só para quem está viajando daqueles países para cá, né, doutor André? Não para quem está em É, solo americano. isso, mas pode ser dependente que essas pessoas também sejam afetadas aqui nos Estados Unidos, dependendo do pedido que elas estejam fazendo, se estiver incluído na lista dos 43 países, tá? Porque é um travel ban, é uma medida realmente bem restritiva. Então, se alguém, né, um cidadão de um desses países, se encontrar nos Estados Unidos pedindo algum benefício migratório, pode ser que essa pessoa encontre uma barreira, sim. Acredito até que vá, porque ela está entrando numa. Não é só essas pessoas entrarem, é uma questão para ver se essas pessoas podem ou não ter um benefício migratório nos Estados Unidos. Então, quem talvez vai sofrer mais é quem está, de repente, com pedido de visto de estudante, né? Essas pessoas também sofrem mais. Green Card, talvez nem tanto, tá? Porque, mas ela está falando de troca de status, eu não sei. Ah, ou solicitação de green card. A solicitação de green card é mais difícil, tá? Eles criarem problema com isso, dependendo se você se qualifica ou não. Agora, para a troca de status de uma forma geral, eu acho que vai ter problema sim. Ou acho, não sei. É uma coisa que a gente não tem certeza. Beleza. Patrícia Passos, tenho um green card permanente que terei que renovar em 2 anos, mas este ano já vou aplicar para a cidadania. Algum risco nesse sentido? Não, Paty. Quem pode aplicar para a cidadania tem que mais é que aplicar, viu, gente? Tem que mais é que É. aplicar. Eu não A gente pode perderia falar tempo, um não. dia, isso é legal, Dani, a gente pode falar um dia sobre os benefícios de ter cidadania e os não benefícios também, viu? Tem Sim, algumas tem coisas bem vários. legais aí, tem várias coisas que a Tem gente pode vários conversar que aí. têm benefícios que não são legais. Eu já passei Exato, por tem. alguns, que eu falo, meu Ah, é? Deus, Então, demais. é bom as pessoas até saberem também, porque nem tudo são flores, viu? É, Então, não é fácil não, viu? A Mari Paula, oi Dani, minha filha aplicou para a cidadania por casamento, agendamento para novembro e remarcado para dezembro devido ao furacão na Flórida e desmarcado de novo. Até agora não remarcaram. O que fazer? Não tem o que fazer, né, doutora André? Tem que realmente esperar eles remarcarem, né? tá, você pode fazer um inquiry, né? Perguntar lá. Se estiver fora do processing time, né? Do tempo de processamento, você pode fazer um indagamento, um questionamento, né? Mas fora isso, não tem, infelizmente, muito o que fazer. Faz um questionamento se você puder, tá? Faz o que Uhum. nós chamamos de inquiry. Você pode mandar, até no site tem como você faz um inquiry, você pode fazer via online até, tá? Uhum. Deixa eu só passar aqui uma perguntinha, um pouquinho antes dessa, viu, Vitor? Peraí, deixa eu ver se eu acho. Ih, não vou achar nunca. Aqui do Carlos. O Carlos botou o seguinte: eu mandei um e-mail e eles disseram que teria que ir até um posto do CBP fazer uma entrevista. Pode acontecer, tá, gente? Muitas vezes pode acontecer de você mandar e-mail, eles não atualizarem e pedirem para vocês irem num porto de entrada próximo de vocês, ou até mesmo um aeroporto também, tá? Se você tiver um aeroporto próximo de você também, pode ser, tá, Carlos? Você só Dependendo agenda. de se localize, sim, é verdade. É, Aqui na é, Flórida, por exemplo, se você não tiver, esquece, porque, por exemplo, se você estiver em Orlando, eles vão te mandar para Miami. Não tem jeito. é. Miami tem um escritório em Miami que faz isso. Então lá você vai ter que ir, entrar, pedir para retificar e tá ok. Mas fique tranquilo que a sua informação no sistema está atualizada, lá dentro deles, eles vão ter essa informação, tá? Então você não vai ficar com esse problema. Você não vai ter esse acesso fácil, mas você não está deportável por causa disso, viu? Perfeito. Antônio, boa noite. Meu nome é Antônio Batista. Antônio Batista, adorei o nome. Pessoa com cidadania americana. Está na lista de deportação, porque muitas pessoas estão a falar disso e está um pouco confuso. Não. Quem tem cidadania, gente, não está em lista de deportação. O que pode acontecer se a pessoa cometeu, o que nem o doutor André falou, cometeu um crime de fraude, crimes vinculados a organizações T, tá? Que a gente não fala o nome aqui, até em função do YouTube, enfim. Mas nesses casos, pode acontecer da pessoa perder o green card e ter uma ordem de deportação, sim, emitida para ela. Mas são casos específicos, na verdade, né? Não para tudo. Fiquem tranquilos.
Última, então, Rafaela Lira. Meu Deus, chamei duas vezes a Rafaela de Rafael. Eu já chamei em outra live também a Rafa de Rafael. Rafaela Lira, obrigada pelo superchat, Rafa. Vim com visto, mas entrei com processo de asilo. Não tive entrevista ainda, moro há 4 anos. Vou fazer o processo de Green Card por casamento. Quais os meus riscos? Posso esperar o processo do Green Card no Brasil? Ela veio com Não, visto. É. não, no Brasil não. Você trocou asilo aqui, né? Você poderia ter feito processo, quer dizer, nem assim, você pode até ir para o Brasil fazer entrar um waiver lá. Mas agora com o teu processo de asilo aqui, esse processo de asilo vai ter que se resumir, vai ter que ser resolvido. Caso você queira fazer um arquivamento desse processo de asilo, como você tem um pedido, tem que ter um pedido de outro visto pendente, você ainda não fez, você tem que ter, aí você pode fazer, mesmo que você receba um NTA, que é uma notice, né? Você pediu o cancelamento do teu asilo, você tem um outro processo de andamento, você provavelmente vai estar ok. Mas fazer do Brasil, no momento, É. só vai ao Brasil quando depois você tiver esse green card em mãos, e vai demorar. Mas vai ter, Rafa, vai Vai ter, ter, exato, vai ter, mas tenha vai paciência, ter. porque você está com um processo de asilo que, né, vai pegar pode pegar um pouquinho, tá? Pode ser um pouco conturbador, mas começa o processo de green card. Isso aí. Gente, vamos ter que encerrar, porque eu já pedi para o doutor André dar uma esticadinha aqui para ficar mais de 1 hora com a gente para poder responder as perguntas de vocês. Foram várias perguntas importantes, várias perguntas. Eu acredito até que algumas perguntas respondem outras perguntas também, né? Dúvidas que vocês tenham. Mas não se preocupe, a gente está sempre toda semana com live de imigração, então vocês podem vir tirar dúvidas e mais dúvidas e mais dúvidas e mais informações também. Eu espero que a gente comece a ter também notícias boas para compartilhar. Por enquanto, há um vulcão de informações, mudanças, regras novas, né? Isso tudo realmente acaba criando uma ansiedade no imigrante. A gente super entende também. Imagina para a gente que trabalha também com imigração também causa essa ansiedade, né? Porque uma hora uma coisa está uma coisa, outra hora muda para outra situação, enfim. Mas a gente está sempre de olho para poder trazer as informações de uma forma responsável também, poder tirar dúvidas, deixar vocês sempre muito bem atualizados, né, sobre tudo que vem acontecendo. Acho que esse é o foco principal também do canal. É vocês não caírem aí, que nem o doutor André falou, nas mãos de pessoas fazendo assessorias, enganando, tirando dinheiro, enfim, essa Essa é a situação toda. próxima. É. Vou falar sobre isso. Vamos falar, sugestão, tá? Depois vocês vão confirmar, mas talvez uns assuntos interessantes é isso, e vantagens e desvantagens também de obter a cidadania americana, né? Vantagem do Green Uhum. Card, vantagem, enfim. É legal a pessoa saber disso também. E um dia também, a gente pode, já deixando já uma pitada aqui, a gente pode falar também sobre o visto U e o visto T, que são dois vistos bem interessantes, que até o visto T tem algumas questões bem interessantes dele, que a gente pode falar, muitas pessoas até às vezes se qualificam e não sabem que se qualificam para esse visto e deixam passar. Eu percebo muito acontecer isso, né? Pessoas que tiveram a oportunidade de ter um visto, de aplicar para um visto T, demora, mas é uma possibilidade de legalização, e as pessoas às vezes não pescam essa oportunidade. Uhum. É, a gente até pode falar, acho que o visto T pode ser, inclusive, uma ótima temática para explicar para o pessoal, até porque muitas pessoas que estão numa situação irregular muitas vezes não sabem realmente que é elegível para esse tipo de processo, né? E daqui a pouco pode ser uma opção para muitos que estão fora de status aqui nos Estados Unidos. Acho que a gente pode falar sobre isso e trazer exemplos de situações que de fato podem caracterizar uma elegibilidade, né, para um processo de visto T. Acho que a gente pode trabalhar em Exato. cima disso. Muito Podemos bom. trabalhar. E aí, muita gente que entrou Uhum. pelo México, por exemplo, pode se qualificar, tá? Então, não é uma questão só de inspeção, tá? O visto T tem essa abrangência. Não são todos, tá, gente? Vamos deixar bem claro. Não são porque todas as Sim. pessoas entrar pelo MEC que vão qualificar. Não, tem que ter critérios de elegibilidade. A gente pode explicar sobre isso, para vocês poderem ter esse entendimento e não cair também nas graças ou nas garras de golpistas aí que estão, né, oferecendo os vistos de uma forma só por quantidade, né, e não por realmente porque a pessoa é elegível. Então a gente pode trazer essa informação para que vocês fiquem bem informados e entendam esses critérios também. Podemos pensar. Doutor André, mais uma vez, muito obrigada, viu, por mais uma live, por estar aqui também, gentilmente respondendo as dúvidas do pessoal. É muita dúvida. Às vezes a gente pensa, nossa, daria uma live de 3 horas tranquilamente, mas a gente sabe também Tranquilamente. que temos o trabalho também, não adianta, né? O dia ainda nem terminou. Mas quero agradecer do fundo do coração mais uma vez por estar aqui. Quero agradecer o pessoal também, que está sempre aqui nas lives, comentando, compartilhando, gerando também informação, tirando dúvidas, né? Isso é muito importante. Muito obrigada de verdade, viu, gente? Para quem deixou o like, meu muito obrigada. Para quem ainda não deixou, deixa o like para ajudar a Dani também, porque o like é importante. O YouTube, né? Está sempre aí dizendo que o like é importante de alguma forma. Então, se puder, ajuda aí o canal também, deixando o seu like. Combinado?
Doutor André, muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigado a você, Dani, pelo convite de novo. Obrigado a todos pela paciência e estamos à disposição numa próxima live para tentar ajudar vocês o máximo que for possível. Quem quiser, inclusive, marcar, agendar uma consulta com o Dr. André, gente, vocês podem agendar direto através desse link que está ali, esse QR Code que está ali em cima dele. Se vocês passarem o celular, esse QR Code vai dar direto na equipe do Dr. André, no WhatsApp da equipe do Dr. André, tá? Então vocês podem também entrar em contato lá, tirar dúvidas e marcar uma consulta com ele para o seu caso você precise saber algo super individual, porque a gente sabe, tem pessoas que têm casos bem complexos, né, que a gente também espera que vocês não compartilhem aqui na live, tá? Vocês podem falar direto com o profissional. Doutor André tá aí para isso também, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo no coração de vocês, uma ótima noite. Se cuidem e a gente se vê numa próxima live. Tchau, tchau. Obrigado.